em grande miséria, em grande desprezo. Os muros foram derrubados, os portões foram queimados. E a palavra de Deus fala que ele se entristeceu, que ele chorou. E que depois ele buscou providência divina. E Deus quebrantou o coração do rei e providenciou tudo aquilo que ele necessitava para ele ir até lá, ajudar aquele povo, reconstruir as muralhas. Então isso é ter empatia. E será que aqui Jesus não estava tendo empatia por essa mulher? Que a palavra fala que ele fica em silêncio, que ele não fala palavra alguma. E eu aprendi que o silêncio divino não é indiferença. A fé dessa mulher, ela estava sendo provada. A nossa fé, ela precisa ser provada, sim. E esse processo é comparado ao ouro que precisa passar ali para ser refinado, precisa passar pelo fogo. Então a nossa fé, ela precisa ser provada para ela ficar fortalecida, para ver se ela é pura, para ela ser madura. Amém? Lá em 1 Pedro 1:7 fala assim: essas provações são para mostrar, aqui está na Nova Tradução, irmãos, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continuem firmes. Então, a nossa fé, ela é provada para produzir em nós paciência e perseverança. Então, o silêncio de Deus aqui não era, o silêncio de Jesus não era indiferença. A fé dessa mulher, ela precisava ser provada. E muitas vezes, quando acontece na nossa vida, quando o silêncio de Deus chega na nossa vida, quando nós somos provados, muitas vezes nós oramos por algum tempo, mas começa a demorar e a gente começa a duvidar. Será que o meu clamor, ele não está rompendo o silêncio de Deus? Então o inimigo começa a lançar ali dúvidas na nossa mente e você começa a perguntar: será que Deus se importa comigo? Será que o Senhor se importa com a minha causa? Será que esse Deus me ama? E muitas pessoas nesse processo abandonam, porque elas começam a sentir um sentimento de frustração, de desamparo, e muitas delas abandonam. E Jesus, ele conta uma parábola que está lá em Lucas 18. Eu não sei se você já se sentiu assim, ou você está se sentindo assim nessa noite, frustrado, desamparado, achando que o Senhor não está nem aí para a sua causa, Ele está indiferente com o seu clamor, e você está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas o Senhor não está nem aí. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, e eu vou ler essa palavra, para que você leve essa palavra dentro de você, no seu coração, para casa, amém? Ela está lá em Lucas 18. Lucas 18. É uma parábola aqui que Jesus está contando. Diz assim, Lucas 18:2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito ao homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me incomodar. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz níquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é: continue orando, continue clamando, continue intercedendo nas provações
provações, porque se até um juiz iníquo, que não temia Deus nem respeitava os homens, julgou a causa dessa viúva, quanto mais Deus, quanto mais o nosso Pai não vai julgar a causa dos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. Continue orando, continue clamando. Ele não está indiferente à sua dor. O silêncio dele não é indiferença. Mas quando Ele vier em favor da sua causa, quando Ele vier julgar a sua causa, como Ele vai encontrar o seu coração? Ele vai encontrar você clamando? Ele vai encontrar você orando? Ou você já vai ter desistido? Ele vai encontrar fé no seu coração? Vocês lembram lá da parábola do semeador, que semeou a palavra ali, né, nas pedras, semeou a semente no solo rochoso ali, não tinha terra, e ela cresceu. Mas aí veio o sol, que significa as provações, as tribulações, o dia mau que chega para todos. E aquela flor não tinha raízes firmadas, então ela morreu. E eu preciso te dizer, meu irmão, que as tribulações, o dia mau, as aflições, as provações chegam para todos nós. E se nós não tivermos a capacidade de perseverar, nós não vamos ver o dia bom do Senhor. Quando o Senhor vier em nossa causa, como é que Ele vai nos encontrar? Como aquela semente ali que não tinha raízes firmadas e morreu? Ou nós vamos ser aquela planta que foi semeada em uma terra boa e ela cresceu e se desenvolveu? E eu te pergunto nessa noite, como estará o seu coração quando o Senhor vier? Ou seja, na tua causa, naquilo que você tem pedido e tem clamado, ou quando Ele vier na sua segunda vinda, como estará o seu coração? Será que Ele encontrará fé? E a gente vê aqui que Jesus encontrou grande fé nessa mulher. Apesar da provação, ela não desistiu, ela seguiu clamando e o seu clamor aumentou tanto que incomodou os discípulos de Jesus. A palavra fala que essa mulher vinha clamando e os discípulos se incomodaram e disseram: despede ela. Ela vem clamando atrás de nós, ela está nos incomodando, ela estava incomodando eles, o clamor dela. E a gente vê que Jesus, Ele não foi indiferente à dor dessa mulher, mas os seus discípulos, eles foram indiferentes. Eles não estavam nem aí para aquela mulher. Por quê? Porque ela não era uma deles, ela não fazia parte da aliança. E quantas das vezes, né, muitos irmãos que se dizem cristãos ficam indiferentes à dor do próximo, por quê? Porque não faz parte da nossa aliança, que não faz parte dos nossos. Mas Jesus entra na casa da filha de Jairo e ressuscita ela. Jairo não era um discípulo de Jesus, mas Jesus nos mostra que aqueles que são os seus discípulos, aqueles que são cristãos, porque cristãos significa ser parecidos com Cristo, significa ser pequenos cristãos, porque os cristãos foram chamados de cristãos porque se pareciam com Jesus. Será que nós estamos nos parecendo com Jesus? Porque muitas vezes somos tudo, somos crentes evangélicos menos cristãos. O maior mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo, o nosso próximo. Será que nós temos sido cristãos ou temos sido crentes evangélicos? E a palavra vai dizer que o clamor dessa mulher rompe o silêncio de Jesus. Jesus fala: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa, irmãos? O que Jesus estava dizendo para essa mulher? A prioridade, a ordem da aliança eram os judeus. Que Jesus primeiro ele veio para os judeus. Embora depois da salvação ela se expandiu para nós, os gentios, a prioridade, a ordem da aliança eram os judeus. Mas a palavra aqui, a gente vê que Jesus ultrapassou os limites do território. Se ele veio para os judeus, o que ele estava fazendo ali em Tiro e Sidom? E a gente vê aqui mansidão nessa mulher, um dos frutos do Espírito. Porque quando Jesus dá essa resposta para ela, ela poderia dizer:
ela segue clamando que ela prostrou e adorou Jesus. E ela fala: Senhor, socorre-me. E quando a palavra Senhor é descrita na Bíblia, significa que aquela pessoa entendeu a divindade de Jesus. E essa mulher, ela reconhece Jesus como Senhor. E naquela época não era nada fácil, porque Senhor era César. Se você confessasse Jesus como Senhor e Salvador, era a mesma coisa que você estar colocando uma espada no seu pescoço. Por isso muitos cristãos foram mortos por reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E essa mulher aqui reconhece Jesus como Senhor. Então Jesus dá outra resposta para essa mulher. Ele diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E muita gente não entende, né? Diz que Jesus foi grosso com a mulher, foi desrespeitoso, chamou a mulher de cachorra. Muitas pessoas não entendem. Porque, irmãos, a Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Então era outra cultura. E o pão aqui simboliza a palavra, o evangelho do reino, a salvação. Os filhos representam os judeus para qual Jesus tinha vindo. E cães, irmãos, era uma palavra que os judeus usavam para se referir àqueles que eram gentios, aqueles que eram estrangeiros, que adoravam outros deuses, porque eles eram considerados imundos. E naquela época os cães eram animais selvagens, eram animais de caça que comiam carniça. Então, eles eram considerados imundos. Então, os judeus se referiam aos gentios como cães. É claro que existiam cachorrinhos, na cultura greco-romana existiam cachorrinhos de porte médio que ficavam à beira da mesa dos seus donos, e quando eles se alimentavam, que caíam as migalhas, aqueles cachorrinhos domésticos comiam das migalhas do seu dono. Então o que Jesus está dizendo aqui para essa mulher é: eu não posso tirar o pão dos filhos. Mais uma vez, eu vim para os judeus, não é lícito eu tirar o pão deles e lançar os cachorrinhos. E a gente vê aqui, irmãos, que essa mulher ela não se ofende. A gente vê a humildade na resposta dessa mulher. Ela fala assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Olha a humildade dessa mulher. A palavra de Deus diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. E muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo, irmãos, e a gente tem que rever. Porque muitas vezes as coisas não dão certo, não é o diabo, é Deus que está resistindo à nossa soberba, o nosso ego, o nosso orgulho. E essa mulher aqui nos ensina humildade. Porque Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então Jesus, com a resposta dessa mulher, ele fala: mulher, grande é a tua fé. Marcos fala: seja feita conforme a sua vontade. Naquele mesmo instante, a filha daquela mulher foi curada. E quando ela chega em casa, sua filha está deitada na cama e o demônio já havia deixado ela. Mais uma lição que eu aprendo aqui com essa mulher, a busca dessa mulher, é a fé. A maior aliança ali que importou foi a fé. E a fé em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que eu estou falando isso? Porque hoje muitas pessoas estão no engano. Porque há um ensino aí que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus fala que Ele é o caminho, o único. Ele não fala que Ele é um dos caminhos. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então a nossa fé, ela precisa estar firmada em Jesus. As nossas raízes, elas precisam estar firmadas em Jesus. Porque a nossa fé em Jesus nos transporta do lugar de cachorrinhos que comiam as migalhas e nos coloca à mesa com o Pai. E para nós termos a nossa fé
firmada em Jesus, não há outra maneira sem intimidade e relacionamento. Não há outra maneira senão nos debruçarmos na palavra de Deus. O noivo, ele vem buscar uma noiva. E não existe relacionamento sem diálogo. Porque quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, Deus fala com você. Jesus vem buscar uma noiva que tenha relacionamento, que tenha intimidade. Porque o diálogo é o oxigênio do relacionamento. Porque se não tiver diálogo, o relacionamento ele morre. Então nós precisamos firmar as nossas raízes em Jesus. Precisamos firmar a nossa intimidade com Deus. Porque não se engane, a gente pode vir a todos os cultos, a gente pode participar de todas as atividades que tem na igreja. E isso é lícito, irmãos, porque nós fomos preparados, para as boas obras que o Senhor preparou para nós. Mas uma coisa não negligencia a outra. A obra não sem a intimidade com Deus. Então nós não podemos negligenciar. O que é negligenciar? É a gente saber o que tem que fazer, porque é pregado sempre aqui. A gente saber o que tem que fazer e não fazer, deixar para depois. É procrastinar, deixar sempre para depois. Jesus, ele nos conta a parábola das virgens. E ele usa ali o exemplo de um casamento judeu, que naquela época era assim: o noivo, ele ia até a casa da noiva, ele firmava compromisso, ele pagava um dote, assinava ali diante das testemunhas, como se ele tivesse comprado aquela noiva. Mas a noiva não voltava para a casa do noivo. A noiva aguardava na casa do seu pai e o noivo voltava para a casa do pai dele para preparar o lugar para as bodas, para preparar um local. Então só depois ele vinha buscar a sua noiva. E ali fala que 10 virgens esperavam o noivo, 5 delas prudentes e 5 delas eram consideradas loucas. Mas elas não eram consideradas loucas por falta de inteligência, por falta de intelectualidade. Elas foram consideradas loucas por causa da negligência. Porque elas sabiam que elas tinham um noivo, elas sabiam que ele viria, elas ouviram o chamado do noivo, mas elas negligenciaram. Elas não aguardaram o noivo com azeite na botija. E quando o noivo veio, aquelas 5 que eram prudentes entraram para as bodas. E aquelas que negligenciaram, que deixaram para depois, que deixaram para a última hora, o noivo não deixou elas entrar. Então as nossas raízes precisam estar firmadas em Jesus. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque a gente tem visto muitas pessoas que um dia estiveram ministrando a palavra, que fizeram parte, congregaram junto e caíram nessa conversa que todos os caminhos levam a Deus. Mas somente Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então que nós não venhamos negligenciar, irmãos. Que nós não venhamos negligenciar, que nós venhamos estar com as nossas raízes firmadas, porque o noivo está às portas e ele vem. E quando ele vier, e não demora ele vir, como ele vai encontrar o nosso coração? Ele vai encontrar a fé no nosso coração. Essa mulher, apesar das provações, Jesus encontrou nela uma fé inabalável, uma fé genuína. O princípio do clamor dessa mulher, o princípio da busca dessa mulher foi Jesus. O princípio do clamor e da nossa vitória é Jesus. Que o Senhor encontre em nós